Vamos lá! O capítulo começa com Asta defendendo o ataque do pai da Etika que ocorreu no final do capítulo passado. Lily olha para o garoto incrédula dele ainda estar vivo, se perguntando como ele poderia estar naquele lugar. Vemos a batalha novamente e Asta está desarmando o pai da Etika e tentando entender por que esse samurai estava atacando ela. Depois de muitos pedidos, vemos Asta interagindo com o Lieb. Cara, o que eu tive de comentários durante esses últimos capítulos de que o Asta e o Lieb não estavam interagindo não é brincadeira. E o Prota acha que alguma coisa tem de errado com esse samurai que está atacando a irmã do Capitão Yami. Lieb entende que existe algo mudando e que se trata da magia do inimigo e sabe que a imagem está emulando um parente da garota e diz que é como se ele estivesse tendo uma espécie de alucinação. Asta fala que havia entendido a situação e o Prota diz que só pode ser algum assunto pessoal para fazer a Etika ficar paralisada daquele jeito, porque em nenhuma luta ela ficaria encurralada frente a frente com o inimigo. Yuru diz que a mente humana é muito fraca e que isso faz parte do que o Asta é capaz e que isso faz parte da sua essência também. E o que acabou de ver havia lhe deixado empolgado com a situação com o samurai. O paladino então diz que havia ouvido falar que a Terra do Sol era o país mais poderoso de todos. E vemos um contraste da figura da Etika de joelhos no chão, mostrando que os poderes dos magos de Lucius haviam colocado aqueles que eram os mais fortes de joelhos perante o poder do mago. Ele diz que aquela luta foi algo patético e que isso não foi tão legal quanto ele estava esperando. Yuru continua dizendo, sorrindo, que todo ser humano possui medo e com o Asta não é diferente. De repente, observamos o bicho papão assumindo a grande forma do medo do Asta, deixando ele sério para a batalha. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover capítulo 348. Sim, pessoal, finalmente que todos os detalhes do capítulo 348 está entre nós e a gente vai conversar, né? Eles estão entre nós, a gente vai falar bastante sobre eles. É um capítulo pra gente refletir bastante, né, sobre a nossa vida e também sobre toda a jornada do Asta até então. Então tem muita coisa legal pra gente comentar sobre esse capítulo logo depois de você deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, a gente tá quase lá. E compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. Então visualizamos a forma do medo do Asta e ela se manifesta à sua imagem. Isso mesmo, o medo do Prota tem a forma dele mesmo. Ele vê a sua imagem brotando daquilo que era a imagem do samurai que estava lutando contra a Etika, dizendo que ele não pode ser o rei mago com um rosto de incredulidade. Yuru sorri incrédulo também, dizendo que a imagem do maior medo do Asta é ele mesmo, e diz que vai deixar o medo do Prota ir em sua direção, dizendo que uma vez morto ele receberá a proteção do Lucius. Asta olha seu maior medo na sua frente e ele havia notado somente agora que ele tinha medo daquilo mesmo, que ele não havia conseguido notar, ou que ele não queria notar por todo esse tempo. Sua imagem começa a dizer que, diferente do Yuno, ele não possui talentos. Só que o Asta entende, ao ver o seu medo, que o seu medo são suas fraquezas. Suas próprias fraquezas. Do jeito que o bicho papão vem pra cima do Prota, Asta manda um Zenten pra cima do personagem bem no meio da fuça dele, cortando-o ao meio, destruindo ele completamente sem dar chance de reação.
Vemos o bicho-papão sendo desintegrado e o prota declara que havia acabado de cortar seu eu fraco e era como se o Asta tivesse cortando o seu medo ao meio. Ele acabou visualizando ali essa figura do próprio Asta como seu medo e destruindo ela completamente. Interessante ver a forma do medo do Asta, né? A gente tinha trazido um vídeo aqui no canal, eu comentei um pouco isso sobre os spoilers, mas é interessante ver que a gente pensou, pelo menos eu pensei que poderia ser o medo do Asta, o Yuno se tornar o Rei Mago. Só que aí o próprio Tabata nos surpreende colocando o medo do Asta com a figura dele mesmo, dizendo que isso até mesmo era algo concreto. Ele havia cortado seu medo e suas fraquezas e ele ia seguir em frente a partir de agora. Eu curti como o Tabata acabou fazendo isso. Por mais que lembre aquela cena clássica do Naruto quando ele visualiza o seu lado sombrio, o próprio Tabata conseguiu criar algo inédito dessa situação, né? Conseguiu criar dois pontos diferentes. Enquanto o Naruto ele abraça o seu lado sombrio, o Asta ele corta o seu medo no meio. Ele literalmente manda o seu medo pro zaralho, derrotando ele mesmo, né? Conseguindo derrotar ele mesmo. Este é um verdadeiro solador, né? Um personagem que consegue derrotar até ele mesmo, e o Tabata de uma forma genial consegue mostrar para nós como duas coisas semelhantes podem tomar caminhos bem diferentes. Yosuga surge ao lado de Ichika, lhe chamando de garota. Ele chama o Asta de idiota, dizendo que encontrou seus Zenten em seu treinamento com eles e que conseguiu encontrar suas respostas. A forma como o Asta as encontrou, aquilo que não foi o suficiente, ele compensará da maneira dele. Vemos um quadro então do Asta completamente branco, como se estivesse enxergando algo à sua frente, com Yosuga dizendo que ele pode não ter talentos, mas que mesmo assim ele precisa ser forte. E não era à toa a forma como o Asta estava neste quadro. Ele estava mesmo visualizando os magos, que na sua opinião estão na sua frente. Vemos o Yuno olhando para ele mais uma vez, aparecendo na mesma posição que o Tabata desenhou o Lucius no volume 33. Ao lado direito, à frente dele, temos o Nozel e o Fuego Leão, que se recusam a assumir o posto de Rei Mago devido a acharem que não estão páreos para o cargo. Enquanto à esquerda, vemos Yami e Mereleona que não assumem o cargo porque não querem realmente essa responsabilidade para assumir ali essa forma. E então, começa um dos monólogos mais lindos do mangá. O Tabata, ele tava on fire, né? Aquele gif do cara que vai escrevendo e tudo vai pegando fogo em volta dele. O Tabata tava desse jeito nesse capítulo e ele coloca o Asta e o Yosuga para explicar o que o prota precisa aprender, que precisa trabalhar duro e que precisa experimentar todas as sensações enquanto está por cima ou por baixo, porque são momentos únicos na sua vida. Ele precisa continuar ir além dos gênios que estão à sua frente e que não pode se dar ao luxo de estar perdido sendo uma pessoa sem talentos e que ele não pode perder tempo tendo medo. Que ele precisa ser forte para vencer, para proteger e para salvar. Se você perder, seja mais forte do que antes e não perca nunca mais e continue sempre ficando mais forte. E que esse, com certeza, é o tipo de Rei Mago que o Asta sempre quis ser. Forte, corajoso e que nunca olha para trás, se preparando sempre para se tornar alguém melhor. Putz grila, cara, ó. Que monólogo absurdo, que monólogo inacreditável, cara. O Yosuga e juntamente ali com o Asta, eles entraram na história de uma forma inacreditável, velho. E olha, sinceramente, eu enxerguei isso como uma mensagem, como uma carta do Tabata para o seu próprio personagem e para os fãs que passam por alguma dificuldade hoje em dia. Caraca, que mensagem inacreditável. Encontrou o inimigo mais forte que você hoje? Não tem problema.
treine e volte a lutar e nunca mais perca. Caraca, que mensagem, velho, que mensagem. Tipo assim, velho, não importa quantas vezes você caia, levante e tente de novo. Levante e tente de novo. Levante e tente de novo. Essa é a mensagem do Tabata nessa situação. E a forma como ele consegue passar essa mensagem incrível pra nós, relacionado neste capítulo que valeu tanto a pena esperar durante essas 2 semanas. E esse é o tipo de rei mago que o Tabata quer que a gente se torne, né? Os reis magos aí das nossas posições, as frentes realmente daquilo que nós queremos, tanto nas posições das faculdades ou no trabalho, ou seja lá naquilo que você está sonhando. Essa é a forma como o Tabata quer passar essa mensagem. Não pare, não desista, siga em frente, não importa o que você esteja passando. O Asta encara o Yuru e que faz nem o Wi-Fi passar. E o Paladino dá uma trancada monstruosa. Isso porque o Yuru sentiu medo de combater o instinto de um inimigo poderoso e sua magia bestial respondeu a isso. O Paladino recua para trás do Asta usando uma magia chamada de A Caça para a Guerra Santa, em uma velocidade absurda, cercando o Prota por todos os lados. Asta então diz que de humano para paladino, como ele pode competir com o rei mago Julius? Ele se concentra e pensa que os Ryuzen mostraram para ele um caminho para superar o rei mago. Yuru então ataca o Asta, dizendo que com esse golpe dele, mesmo ele defendendo, morrerá instantaneamente. Então, da mesma forma que soltou seu Equinox contra o Kaiju do Lucífero, ele libera todo o seu poder, mas desta vez tem um porém. Asta consegue enxergar o momento exato que o golpe do Yuru lhe acertaria e adiantou o movimento, acertando o golpe no momento certo. Nem muito antes para o Paladino conseguir desviar, nem muito depois para ser acertado no momento exato. Então, finalmente nós entendemos para que o Zenten é colocado, o que é realmente essa aplicação do Zenten e como ele funciona. Ele é basicamente o ver, né? Conseguir enxergar o momento que o ataque ou o movimento será executado, somando-se assim também a técnica do usuário, né? Então, formando esse ponto de conseguir enxergar, é quase como um contra-ataque perfeito, né? A forma realmente de você enxergar a abertura no momento do ataque do seu inimigo. E como eu tinha falado, o Asta começaria a ter vislumbres sobre o futuro, não sobre o que vai acontecer, mas sentir onde e quando deve atacar, o momento perfeito. Isso é mais uma coisa que a gente crava aqui no canal e quem está acompanhando por aqui sabe que a gente está cantando essa bola faz muito tempo. A gente está conversando sobre esses detalhes faz muito tempo de que o Asta veria alguma coisa em relação ao seu Zenten. Yuru cai desmaiado no chão e sua forma paladina é desfeita, mas tem que prestar bem atenção em algo aqui. O Asta não desfez a forma paladina, ele desfez o estado paladino, o estágio paladino na qual Yuru estava. Lembrando que os paladinos podem ficar em suas formas humanas também, como vimos ali no caso da Lily e do Morris, chegando para conversar ali com Lucius. Eles só assumem as formas com chifres na hora da batalha. Então não quer dizer que Yuru teve ali a sua forma paladina desfeita. O Asta ainda precisa achar uma forma de desfazer a mudança do Lucius na alma das pessoas. Esse que vai ser o grande desafio. E se fosse para chutar algo vindo das roupas ali do Yuru na forma humana, sobre de qual país ele pode ser, tá um pouco na cara que ele pode ser do reino de Heart. Mas isso aqui é só um pouco de chute, a gente vai deixando isso pra lá. Vamos conversar sobre o Yuru mais pra frente, sobre mais detalhes. Mas aí Tika continua sua conversa com Yosuga, perguntando a ele se os poderes demoníacos do Yuru haviam sumido. Mas logo ela sente que estão de volta. E o Yosuga responde dizendo que o poder mágico é apenas poder mágico. Sendo paladino ou não, continua sendo um poder mágico. E que o idiota, o Asta, estava muito preocupado pensando nisso. O Ryuzen continua dizendo que não importa quão grande seja a magia, se ele puder ver o momento em que o poder está prestes a acontecer,
acabou, ele vai conseguir lidar contra o seu inimigo. Só que aqui vem a parada interessante. O Yosuga chama a antimagia do Asta de antimagia zetiana e que, com certeza, ela ainda pode ganhar um upgrade depois. E esse upgrade seja a capacidade de fazer a alma dos paladinos retornarem ao seu estado anterior, já que a mudança da alma é feita por magia também. Mas o Asta não é capaz de fazer isso agora, porém o seu contra-ataque está ficando cada vez mais forte. É nesse momento que o Asta encara a Lily e diz que agora ele vai salvar a irmã imediatamente. Cara, o maluco derrota ele mesmo e ainda fala que vai salvar a prometida. Esse é o baita protagonista mesmo, né? Então, sobe a mensagem de que a partir de agora o Asta não vai mais hesitar. E assim o capítulo termina.